Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, onde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. Os cabalistas sobre a sabedoria da Kabbalah. Mesmo que encontremos pessoas que não são grandes na Torá, em temor e em sabedoria, mas que não estão interessados no segredo da Torá, devido à sua sublimidade de seu grau, já que tem muitas posses com as quais se ocupar, seu espírito nos tesouros da Torá e da sabedoria revelada, que não murche o coração daquele que sente uma sensação eterna, a pressão da sede da alma pelos segredos. Pois ainda que decida que este anseio lhe chegou devido à sua falta de habilidade nas questões reveladas, e daí? No final, esta é a nossa porção, e devemos estar contentes com a nossa parte, pois o Eterno está perto de todo aquele que lhe rogam honestamente. Ravi Hayah Kuki. Orochi HaTorá, Luzes da Torá, capítulo 10, 4. Consequentemente, as regras de não vagar no par de peixe, remes, drache e sode, a menos que se tenha enchido a boca e o estômago com carne e vinho. Isso deve ser dito àquele que vem fazer apenas o que a Torá manda segundo a lei. Pois aquele que anseia e almeja aprender as coisas internas conhece a sua veracidade. Está sobre a regra. Deve-se sempre aprender a Torá no lugar em que seu coração o deseja. E deve ser muito forte e saber que aprenderá e terá sucesso. E fazer com que o anseio de sua alma de se apegar a conhecer o seu nome seja permanente. E se vir que a maioria dos estudantes não é assim, deve saber que isso é o correto para eles, para que não destruam a santidade até que possam caminhar por graduações. Isso não tem nada a ver com ostentações e vanglórias, mas somente com as divisões da nobreza da alma. Ravi Hayapuki, Orochi HaTorá, Luzes da Torá. Não permita que o eunuco diga, já que eu sou uma árvore seca e quem sou eu para me aproximar da santidade interior dos livros da Kabbalah. Isso é porque todos os justos já concordaram que este é o conselho da inclinação do mal. E uma mentira. Embora ele não entenda tudo,
de qualquer mando, as palavras do Sagrado Zohar têm o poder para a alma e são acessíveis a cada alma de Israel, pequena ou grande, cada um segundo o seu entendimento e raiz da sua alma. Rabbi Tzvi Rishi Horowitz, de Bakiswitz. E assim, se o meu povo tivesse me dado atenção nessa geração, quando a heresia aumenta, teriam estudado o livro do Zohar. E os ticunim, correções, os teriam contemplado como uma criança de 9 anos. Rabi Tzahak Rudá. Não há limitações do estudo do Zohar, pois em sua maioria são midrashins comentários. O Rabi Sirraim costumava exortar a todos para estudar o Zohar daquela paraxá, sessão semanal da Torá, a cada Shabat, até mesmo os homens solteiros. Rabi Yosef Ben Shlomo de Porrim. Sem o conhecimento da sabedoria da Cabala, uma pessoa é como um animal, pois segue as mitzvot sem sabor, apenas rotineiramente. Isso é semelhante aos animais que se alimentam de palha, sem sabor da comida humana. E mesmo que seja um importante homem de negócios, ocupado em muitas negociações, ele não está isento de se ocupar com essa sabedoria. O santo Rabi de Ziditchov. A Torá é apenas um meio. A dedicação a ela deveria ser com desejo e profundo anseio por devekut, adesão ao eterno. Nenhuma outra intenção é permitida no salão do eterno. Claramente, se os estudantes da Torá tivessem se engajado nela com ardente amor ao eterno em seus corações, e o desejo de se conectar e de se aderir a ele preenchesse todo o ser, não haveria nenhum argumento sobre a interioridade da Torá. Todos correriam para o salão do rei e para se ocupar com a sabedoria da Kabbalah e no sagrado Zohar a maior parte do seu dia, até a maior parte do seu tempo. Os Caminhos dos Pardes, volume 1. A Kabbalah trata do alcance do conhecimento do Criador, que é a sua singularidade. Pois além de se ocupar nela e alcançá-la, a pessoa conhece o nome e alcança os segredos da Torá e os sabores das mitzvot, que em si mesmo revivem a alma. Isso é assim porque, através dela, a alma é fortalecida e se adere ao seu Criador. Também, estendendo-se a partir disto, esta a observância apropriada das mitzvot, ao excitar o coração daquele que as conhece e realizam completamente. Avodat Hakodesh. No tempo do Mashiach, a maldade aumenta e a imprudência, o vício, lideração pelas cabeças de multidões misturadas, Erev Raves, então a luz escondida aparecerá no céu. O livro do Zohar, seguido pelos escritos do Santuário, e este aprendizado desenraizará a maldade da sua alma. Será recompensado com adesão à luz superior e lhe serão concedidas todas as virtudes do mundo. E por este motivo que a luz apareceu. E a essência de seu estudo da interioridade da Torá será alcançar a iluminação, vivacidade divina em sua alma, durante seu estudo e durante todo o dia. O Ari disse que nesse tempo o escondido será revelado e que o aprendizado dos segredos da Torá e a revelação dos segredos de todo Israel dão alegria ao Criador. Isso ele tira lá de Devarim 28. Os oficiais falarão mais ao povo e dirão: existe algum homem que é medroso ou é fraco de coração para o estudo da Kabbalah? Que ele volte para sua casa para que não faça o coração dos seus irmãos derreter, como seu coração derreteu. Isso são as pessoas que ficam, é muito estudo, que eu não aguento, eu não vou mais com essa vida, vamos voltar atrás. Esse é o conselho da Torá para as pessoas que fazem isso, entende? Elas não têm
força para estudar a Torá e desanimam ainda as outras pessoas ao invés de fortalecer. Isso está na Torá também. O estudo do livro do Zohar está acima de todos os estudos. Vamos repetir, ó. O estudo do livro do Zohar está acima de todos os estudos. E é uma grande correção para a alma, dado que a totalidade da Torá são os nomes do Criador. Ela está, no entanto, vestida das histórias. E aquele que lê a história pensa que são literais. Não obstante, no livro do Zohar, os segredos em si são revelados. E o leitor sabe que são os segredos da Torá, embora não entenda ainda devido à pequenez de seu alcance e à profundidade que é alcançável. Apontando para o dedo, ponto 44. Por que, então, os cabalistas obrigam cada pessoa a estudar a sabedoria da Kabbalah? De fato, há algum grandioso nisso? Digo que, de ser difundido, existe um recurso maravilhoso e inestimável para aqueles que se dedicam à sabedoria da Kabbalah. Apesar de não entenderem o que estão aprendendo, através do anseio e do grande desejo de entender, que aprendem, eles despertam em si as luzes que rodeiam suas almas. Isso é Or Markif. Isso significa que toda pessoa de Israel tem a garantia de alcançar finalmente todas as maravilhosas realizações que o Criador calculou no pensamento da criação para deleitar cada criatura. Aquele que não foi recompensado nessa vida será recompensado na próxima vida, etc., até que complete o pensamento do Criador. Rav Yehuda Shilag Baal HaSulam. O mérito de contemplar as palavras do Deus vivo no livro do Zohar e tudo o que acompanha e as palavras da sabedoria da verdade é incomensurável e inestimável, especialmente com as claras palavras do Ari. Mesmo que algum ainda tenha não chegado a entender o porquê da questão através de um profundo escrutínio, através da dedicação constante, as portas da luz e as portas da sabedoria se mostrarão a todos que caminham no caminho do eterno em sua totalidade, cuja alma anseia pela proximidade do salão do rei. Desta maneira serão abençoados todos os que oferecem voluntariamente para se ocupar na sabedoria, mesmo que por 1 ou 2 horas por dia, todos os dias. O Criador acrescenta um ato a um bom pensamento e será considerado como permanente sempre, todos os dias, num borê, na corte de sua morada, nos segredos da Torá. Rav Hayapuk. Aqueles que se ocupam somente nas vestimentas da Torá estão gravemente equivocados, ou seja, aqueles que se ocupam somente na parte dos textos literais da Torá, eles estão gravemente equivocados. Que o Eterno se apiede deles. E quando a demanda do Criador é abandonada e a maioria da multidão dos sábios da Torá não conhece seu propósito e considera a sabedoria da Torá e seu propósito como mera adição de uma brincadeira às leis, as quais, embora verdadeiramente sagradas e preciosas, não iluminam nossas almas. Rav Hayapuk. Escreva apenas para evocar o coração dos discípulos dos sábios a se ocuparem do estudo da interioridade da Torá e no estudo do Santo Zohar, tão diligentemente quanto a Mishnah e a Gemara. No entanto, nem todos estão prontos para isso devido à natureza das suas almas. Portanto, aquele que não é capaz e cujo coração é entusiasta deveria prolongar o bom humor na Mishnah e na Gemara. Mas aquele que é capaz de aprofundar na sabedoria da Kabbalah deve dedicar a maior parte do seu estudo para conhecer seu Criador. Rav Hayapuk. Os jovens, ou aqueles que se sentem sobrecarregados e com pouco desejo pela luz interior, devem ao menos estabelecer como regra dedicar 1 ou 2 horas por dia à sabedoria da verdade.
ao Zohar Kadosh. Com o tempo, sua mente se ampliarão e se desenvolverá abundante sucesso em seu estudo da essência da Torá, o Zohar Kadosh. Assim como a sua força no escrutínio se acumulará e crescerá com ideias puras e ampliação da mente. Rav Hayafuk. Enquanto os ortodoxos insistirem em dizer não, apenas a Guimarães Mishnah, sem lendas, nem ética, nem cabala, nem tampouco investigação, eles se diminuirão. Todos os meios que utilizam para se protegerem, sem tomar a verdadeira porção da vida, à luz da Torá, em seus interiores, para além do tangível e do óbvio. O revelado da Torá e as mitzvot são totalmente incapazes de levá-los à sua meta em todas as gerações, especialmente em nossa geração, a menos que seja acompanhado pela expansão de muitas raízes espirituais. Rav Hayafuk. Não prestamos atenção à voz dos verdadeiros profetas, à voz dos melhores sábios de todas as gerações, a voz dos justos e dos hassadins, os sábios da moral, os sábios do estudo e os segredos que clamam em voz alta, que o rio do estudo prático, em uma última instância, secará, a menos que atraiamos constantemente para ele a água da sabedoria da Torá, Rav Hayafuk. A redenção só chegará por meio dos estudos da Torá, e a redenção é um estudo primário da Kabbalah, Gaon de Vilna. Quando alguém se ocupa de sua composição, evoca o poder das almas e o poder daquele justo com a força de Moshe, isto é, assim, porque enquanto se ocupam dela, renovam a luz gerada, a qual foi criada durante a sua composição. E a divindade brilha e ilumina a partir daquela luz como quando foi criada. E todo aquele que se ocupa dela renova esse mesmo benefício. E essa primeira luz, a qual Rashbi e seus amigos revelaram quando a compuseram. Oreacá, luz preciosa. Estudar o Santo Zohar purifica o corpo e a alma, e é capaz de trazer a redenção pronta em nossos dias. Rav Efraim ben Abraham. Pelo poder desse santo estudo, seremos redimidos do exílio, e com nada mais do que esse estudo, veja, pelo poder do estudo e nada mais do que o estudo do Zohar, a recompensa deste estudo é maior que a totalidade da Torá e todas as mitzvot. Se alguém se ocupa nesta sabedoria, depois que sua alma deixou o corpo, está isento de todo julgamento. Aquele que se dedica à sabedoria da Kabbalah e conhece os segredos da Torá e os sabores das mitzvot, de acordo com o segredo, é chamado filho do Criador. Sefer Habrit. Eu vou ler novamente, que coisa bonita. Ó. Pelo poder desse santo estudo, seremos redimidos do exílio. E com nada mais, não é preciso nada mais do que esse estudo, não é preciso nada mais do que o Zohar. A recompensa desse estudo é maior do que a totalidade da Torá e de todas as mitzvot. Se alguém se ocupa nessa sabedoria, depois que a sua alma deixa o corpo, após a sua morte, está isento de todo julgamento. Aquele que se dedica à sabedoria da Kabbalah, a conhecer os segredos da Torá e os sabores das mitzvot, de acordo com o segredo, é chamado de filho do Criador, Sefer Habrit. Olha que bonito, não é? Aquele que não estuda essa sabedoria é como quem vive no estrangeiro. É semelhante àquele que não tem nenhum outro, Elohim, cujo desejo aumenta e a inclinação desvia e traz dúvidas na fé. Mas aquele que é valente e se ocupa na sabedoria da Cabala não terá nenhuma dúvida no caminho do Eterno. O Santo Rav de Ziditshuv.
E retornareis e distinguireis entre o justo e o servo do Eterno é aquele que não o serve. O servo do Eterno é aquele que se ocupa do Talmud e do Zohar. Aquele que não é servo apenas se envolve somente do Talmud e não participa do Zohar. Veja, e retornareis e distinguireis entre o justo. O servo do Eterno é aquele que não o serve. O servo do Eterno é aquele que se ocupa no Talmud e no Zohar. Aquele que não serve se envolve apenas no Talmud e participa apenas, e não participa do Zohar. Esses não são servos do Eterno. Maiá Ganim. Não permita que o temor do estude entre em seu coração, pois mediante o estudo, os 248 órgãos e 365 tendões serão santificados e purificados. Você será capaz de purificar e santificar cada órgão, ser uma carruagem para Shekhinah, divindade, e acelerar o final do exílio. Reihal Berahá. É sabido que o estudo do Zohar é efetivamente competente. Saiba que o estudo do Zohar cria desejo e as santas palavras do Zohar invocam firmemente ao trabalho do Eterno. Rav Narman de Breslev. O conjunto da sabedoria da Kabbalah é apenas saber guiar a vontade superior, porque ele criou todas essas criaturas. E o que quer delas? Qual será o final de todos os ciclos do mundo? E como se interpretam todos esses ciclos do mundo, que são tão estranhos? Isso se deve a que a vontade superior já havia calculado o ciclo desta guia, a qual termina na absoluta completude. E estas medidas são o que nós interpretamos como sefirotes imundos. Ave, Moshe, Raim Lusato. Os estudos da Kabbalah, né? O estudo da Kabbalah tem que você não quer estudar, exceto o que for maior que você, e não encontrará, salvo no estudo do livro do Zohar. No entanto, antes de cada estudo, resolva dentro de si não converter em hábito, mas fazê-lo apenas para o Criador. E nem sempre é o mesmo. Às vezes você será capaz de estudar pelo Criador com fervor. Às vezes será recompensado com orar, com um pensamento puro. E às vezes com um pequeno pensamento, mas sempre com um pensamento para o benefício do Criador. Ave Meshulam fez Bush. Se ele estuda na verdade e com temor de pecar, quanto mais estuda, mais se entregará e mais se verá longe da verdade. E estará longe de que chegará a temer o pecado. Mas quando estuda para ser um erudito de zombaria, perito em normas para julgar e para instruir, quanto mais o argumento de opinião acrescenta, mais lhe doerá e maior será o coração. Efetivamente, por essa razão, o tolo caminha na escuridão, entre todos os tipos de paixões e mentiras, e perderá seus anos com um coração desejoso. Ave Meshulam Feibush. Todos os sábios das nações não sabem em Etzirá. A gente tem um 7 Etzirá é a formação, são as 6 sefirotes ali intermediárias. Então, vamos lá. Todos os sábios das nações não sabem Etzirá, a formação, o que menor de Israel sabe. E o benefício dos demais ensinamentos está em ser uma escada para a sabedoria de conhecer o Criador. Rav Moshe Ben Narma. Quando alguém se ocupa nesta sabedoria, mencionando o nome das luzes e dos recipientes relacionados à sua alma, elas imediatamente brilham sobre ele, em um certo grau. No entanto, brilham para ele sem investir o interior da sua alma, por falta de recipientes capazes de recebê-la. Mas a iluminação que se recebe repetidamente durante os estudos atrai para si graças do alto, concedendo-lhe abundante santidade e pureza
que o aproxima de muitos de alcançar a perfeição. Ravi Rudá Ashilagi. Disto se deduz que todas as rejeições que você experimentou vieram do Criador. Todas elas vieram para impulsioná-lo a desenvolver a espiritualidade, para não se conformar com o seu estado. Estas rejeições, que nós chamamos de castigos e etc., não foram castigo por más ações, as quais cometeu, porque não podia superar as obstruções. Pelo contrário, apenas aquele que o Criador deseja aproximar, o próprio Criador envia ajuda do alto, utilizando estas rejeições e até os testes que consideramos castigos. Essa ajuda é enviada apenas para aquele com verdadeiro desejo de se elevar acima deste mundo. Essas pessoas recebem ajuda do alto, sendo-lhe mostrado constantemente o quão deficiente é, e não está avançando na espiritualidade. E lhe são enviados pensamentos e opiniões contra a singularidade das ações do Criador. Rabi Yehudash Lag, Baal Sulam. Deve-se saber que nunca se chegará a conhecer a verdadeira medida da importância da conexão entre o homem e o Criador, porque não se pode avaliar seu verdadeiro valor. Em vez disso, tanto quanto alguém o aprecie, assim alcançará seu mérito e importância. Há um poder nisto, já que desta maneira pode-se receber permanentemente esta iluminação. Ravi Yehudash Lag Baal Hassulam. Não há necessidade de ascetismo e não há necessidade de corrigir o externo. Não há necessidade de ascetismo e nem há nenhuma necessidade de corrigir o externo. Não corrige a sua exterioridade, mas apenas sua interioridade, já que sua interioridade está a ponto de ser corrigida. A causa primária da corrupção da interioridade é o orgulho e o egocentrismo. Se deseja limpar seus pecados, deve se ocupar na anulação do egocentrismo, em vez de ascetismo. Sentir que você é mais baixa e pior de todas as pessoas do mundo. No entanto, deve-se notar e se diminuir a si mesmo apenas diante das pessoas oportunas, diante da nossa sociedade, e não diante de pessoas lá de fora. Ravi Yehudash Lag Baal Sulam. Estude o livro de Cabala e, mesmo que não compreenda, diga as palavras do Zohar, pois elas podem purificar a alma. Não tem aquelas pessoas que sair. Veja, isso é o poder do ego. Né? Estude o livro da Cabala e, mesmo que não compreenda, diga as palavras dos Zohar, pois elas podem purificar a alma. O livro de oração do Rav Yaakov Kapil, a intenção do estudo. A interioridade da Torá é vida, o Zohar é vida para a interioridade do corpo, que é a alma, e a exterioridade para a exterioridade do corpo. Ou seja, a Torá é para o corpo e a Cabala é para a alma. E aqueles que se dedicam a intimações e aos segredos e a inclinação do mal não pode provocá-lo. O Gaon de Vilna. Aquele que faz um amplo estudo estudará majoritariamente no Zohar, mesmo que não entenda. Afinal, por que haveria de se importar se não entende, já que, de qualquer forma, é uma cura. Olha que bonito, ó. Aquele que faz um amplo estudo estudará majoritariamente no Zohar, ou seja, acima de todas as coisas, mesmo que ele não entenda. Afinal, por que haveria de se importar se entende ou se não entende? Já de qualquer forma, ele terá cura. Olha que coisa bonita. Breves artigos do artigo de Moore. Aquele a quem não foi concedido entendimento lerá as palavras de qualquer forma, já que as palavras podem limpar a alma e iluminá-la com um maravilhoso resplendor. Ravi Haim HaKohen.
a boa orientação. Ouvi meus irmãos e amigos que anseiam em buscar a verdade do trabalho, do coração, para contemplar as amenidades do Eterno e para visitar o seu salão. Minha alma se, se dobrará e se agarrará ao livro do Zorra, pois o poder de se ocupar no livro sagrado é conhecido desde os nossos antigos sábios. Isso é o Santo Rabi de Zedit Chouvi. É certo que aceitamos que, mesmo para aquele que não sabe nada, as palavras do Zohar podem purificar-lhe a alma. Rabi de Sevi Shapira, Elimelech. Uma nova luz é renovada em cada momento até que realmente se converta em uma nova criação através do Zohar de nosso mestre Arizal, Reihal Habirahá. Todas e cada uma das letras do livro do Zohar e nos escritos de nossos grandes mestres do Rav Haim Vital são grandes correções para a alma, para corrigir todas as encarnações. Vamos ler de novo. Todas e cada letras do livro do Zohar e nos escritos desse nosso grande mestre do Rav Haim Vital, que era aluno do Arizal, são grandes correções para a alma, para corrigir todas as encarnações, não sendo necessário nenhum outro estudo além do Zohar Kadosh. Rav Tzahak Yehudá Eriel Formano. Pois bem, ele disse, antes da chegada do Mashiach, a heresia e o epicurismo aumentarão no mundo. O epicurismo vem de Epicuro, né? O controle ali das pessoas que gostam muito do hedonismo, das coisas desse mundo, se você deve fazer um cálculo, o quanto é bom, o quanto não é bom, essas coisas assim. O conselho para isso é ler meticulosamente o Zohar, todos os dias, mesmo que não se entenda o que está lendo, já que a leitura do Zohar pode limpar o coração, à luz dos retos Meira de Riá. 1 hora de estudo do Zohar corrigirá mais do que 1 ano de estudo do literal, não poderá. Preste atenção, meus alunos amados, meus queridos literalistas, meus queridos irmãos, meus queridos filósofos, meus queridos que gostam de religiosidade, acender velas, gostam dessas coisas todas, não tem no Zohar. Preste atenção. Olha, quem falou isso foi o Rav Shilomon Ben Moshe Buzago, um cabalista, um judeu. 1 hora de estudo do Zohar, 1 hora corrigirá mais do que tudo que 1 ano de estudo do literal não pode resolver. É isso. O Criador não sente alegria em seu mundo, exceto se nos ocupamos com essa sabedoria. Além disso, o homem foi criado somente para estudar a sabedoria da Kabbalah. Olha que coisa bonita. O Criador não sente alegria nesse mundo, em seu mundo, exceto quando nos ocupamos com esta sabedoria, a Kabbalah. Além disso, o homem foi criado somente para estudar a sabedoria da Kabbalah. E quem está falando aqui, gente, não eram pessoas que não estudavam o literal. Quem está falando aqui não eram pessoas que estudavam palavras traduzidas, eram homens que tinham o costume de estudar a Torá. Eles falam isso porque eles tiveram essa experiência. Isso foi o Rav Haim Vital, tá vendo? O próprio Haim Vital, que era aluno do Zohar, prefácio da Portal das Introduções. Se você dissesse que benefício há nestas correções, saiba que há um grande benefício. Em primeiro lugar, você já não está perdido, mas é cuidar até o final dos dias, se estuda o Zohar. Em segundo lugar, quando essas grandes ações se desdobram por dentro, embora as próprias ações não saiam, uma iluminação delas chega, para render enormes correções na redenção geral. Mas para extrair essa pequena iluminação, todas essas enormes ações são requeridas, já que estão
encerradas dentro. Rav Moshe Haim Luzzatto. Todas as mitzvot que estão escritas na Torá ou aceitas, na que os patriarcas estabeleceram, embora sejam na maioria ações ou palavras, são todas para corrigir o coração, pois o Eterno busca todos os corações e compreende todas as inclinações do pensamento. Todas as mitzvot que estão escritas na Torá são aceitas, a que os patriarcas estabeleceram. Está vendo aqui? Aqui é a Torá interna, a Torá de Abraham. Então, as que eles estabeleceram. Embora seja de maioria ações ou palavras, são todas para corrigir o coração, pois o Eterno busca todos os corações e compreende todas as inclinações dos pensamentos. Ou seja, todos os corações são 8 bilhões e 200 milhões de corações da humanidade. E ele é que tem um caminho individual para cada um deles, não somos nós. Ave Abraham, Eben Ezra. Se alguém quer saber e pede ao Criador para entender a conexão, isto é chamado de oração. Está vendo? Se alguém quer saber, ou seja, se você tem uma dúvida sobre a Torá, e se você deseja entrar na Torá, você que está tão longe, mas tão longe que nem imagina, atrás de filosofias, atrás de estudos literais, aí você, então, quer saber. E pede, então, ao Criador para entender a conexão que está sendo feita ali. Isto é chamado de oração. É isso que é oração, rezar para a compreensão da Torá. E é algo grandioso e muito importante, visto que já se tem conexão com o Criador e deseja algo dele. Essa é a verdadeira intenção. Rav Baruch Ashlag. Ok. A oração é chamada do trabalho do coração, pois o coração é Malhut, e o coração lidera todos os órgãos. Veja, o estudo da Torá, né, que é chamado de oração, é o trabalho do coração. Pois esse trabalho de estudo do coração é aqui em Malhut, onde nós fazemos os estudos. E o coração, né, lidera todos os órgãos. Ou seja, Malhut lidera tudo através do estudo. Rav Moshe Haim Luzzatto, o Hanhal. Mas a oração é mais especial, ou seja, o estudo é mais especial para o coração. Primeiro, o estudo toca e prepara para compreender adequadamente os órgãos, ou seja, a árvore sefirótica. E todas as forças da correção é que o coração, em todos os seus aspectos, se apegará ao nome Havaiá, que significa Zenampim, e se incluirá nele. O coração aqui a gente sabe que é Lame de Beit, que é leve, primeira letra da Torá, Beit, última Lamed. Então, o estudo único da Torá através da Kabbalah. Rav Moshe Haim Luzzatto Hanhal. Você pode ver, portanto, a necessidade absoluta para qualquer pessoa de Israel de se ocupar na interioridade da Torá e seus segredos. Sem isso, a intenção da criação não se completará no homem. Ou seja, você pode ver, portanto, a necessidade absoluta para qualquer pessoa de Israel, aqui desse mundo, de se ocupar com a interioridade da Torá e seus segredos. Sem isto, a intenção da criação não se completará no homem. Esta é a razão pela qual reencarnamos geração após geração, através da nossa geração atual, o resto das almas, nas quais a intenção da criação não se completou. Não se completou. Já que não alcançaram os segredos da Torá nas gerações anteriores. Então, nada se completou sem o Zohar Kadosh. Nada. E continuamos a reencarnar. Rav Ashlag, Yehudá Ashlag. Se favorecido pelo Criador, ou o contrário, não depende da pessoa. Ser favorecido pelo Criador, ou o contrário, não depende da pessoa. Pelo contrário, tudo depende do Criador. Aquele que não adquiriu uma mente espiritual não pode entender porque o Eterno o favoreceu. Agora, consequentemente, o aproximou mais e, subsequentemente, o abandonou.
já que só se entende isso após a entrada na espiritualidade. Ravi Yehuda Ashlag. Um verdadeiro lugar na espiritualidade é chamado o lugar da realidade, já que qualquer pessoa que chega a esse lugar vê a mesma forma que a outra. No entanto, algo imaginário não é chamado de um lugar real, já que o imaginário, então, cada um imagina de maneira diferente. O espiritual, todos perceberão da mesma forma. Ravi Yehudash Lag, Baal Hassullah. Os anjos não conhecem, veja, os anjos não conhecem os segredos da Torá. Repetindo, os anjos não conhecem os segredos da Torá. Além disso, não alcançam o seu Criador, tá vendo? Eles não conhecem, não alcançam o seu Criador, como fazem as almas. Percebam aqui que coisa bonita, ó. Você que fica buscando segredo de anjos, que anjo vai revelar isso e aquilo, ó. Os anjos não conhecem o segredo da Torá. Eles não conhecem Kabbalah. Além disso, não alcançam o seu Criador como fazem as almas. Você vai ver isso no livro de Daniel. Um anjo pergunta o outro, o que vai acontecer? Eles só se ocupam com as questões dentro das suas esferas, sefirotes. O homem não. Então, veja, eles alcançam, como fazem as almas, demandando a Torá e, através dela, alcançam o Criador, a grandeza do Criador e a ascensão. Toda a Torá fala nada mais do que a existência do Eterno e suas sefirot, e suas operações nelas. E quanto mais se estuda seus segredos, melhor, já que pronuncia o seu mérito e fazem maravilha nas sefirot. Seu Rav, Moshe de Cordoveiro, Ramak. A sabedoria do segredo não é concedida a uma única pessoa, já que todos têm uma parte da Torá, pois o objetivo é somente conhecer o Criador. Além disso, é impossível para uma única pessoa alcançar toda a sabedoria, se todas as pessoas no mundo não alcançarem. Com efeito, seu marido é conhecido com o nome de She'arim, portões. Em shiurim, medidas, cada um tem um shiur, medida na Torá, para conhecer seu Criador. Rav Moshe Cordoveiro, Ramak, o que significa? Dessas 8 bilhões e 200 milhões de almas que existem no mundo, o Eterno tem um caminho na Torá, uma paraxá, um shiur, uma aula para essa alma estudar no Zohar Kadosh para livrar a alma dela. Olha que coisa bonita isso. Não conhecemos o Criador a partir do mundo e mediante o mundo, mas dentro de nossa alma, a partir da sua qualidade divina. Não é lá fora que você vai encontrar o Criador. Não é olhando para a natureza, não é vendo cartões, portais, não é se emocionando, é dentro de você. Somente ali você pode ter um encontro com o Eterno. Fora não funciona. Ave, Hayakuki e Grote Cartas, volume 145. Há aqueles que só examinam a Torá no literal e as questões literais. Estes estarão envergonhados. Vamos ler novamente. Eu estou sendo aqui bem enfático em algumas partes para vocês entenderem. Há aqueles que só examinam a Torá no literal e também as questões literais. Estes serão envergonhados no mundo vindouro. Imagine, gente, quanta gente vai chegar vestida de talite, vão sair, né, não sai na rua sem um tzitzit, porque senão não vão ser protegidos, bota mezuzá nas portas, porque senão entra espíritos ruins, creem nessas bobagens todas, creem em mandingas e botar sal atrás da porta, e não creem no verdadeiro Deus que controla todas as coisas. Né? Vai ser uma vergonha. Eles vão ficar envergonhados no mundo vindouro, já que não há questões literais lá. Veja, não tem questões literais lá. Não existe Torá literal lá. Apenas seus segredos estão lá, para que possam negociar com o resto dos justos, os estudantes do segredo da Torá que estão lá. Eles já estão lá.
Do contrário, serão rejeitados para o lugar dos estudantes do literal, enquanto que os que aprofundam no segredo têm uma parte já lá em Biná, lá em cima, pelo que brilharão e irradiarão a partir dali, no segredo da interioridade da Torá. E na medida da classe de nível, isto é, como o resplendor do firmamento, não há recompensa como a recompensa dos discípulos da Torá e do conhecimento dos seus segredos para a glória do seu Criador. Ave Moshe Cordovero Ramak. Felizes são aqueles que se dedicam à Torá para conhecer a sabedoria do Eterno. Eles conhecem e observam os segredos superiores. Quando uma pessoa que se arrependeu deixa esse mundo e fica apenas com as transgressões da morte, expia mediante isso, isto é, a morte, todos os juízes do mundo saem dela. Abrem-se diante dela 13 portas do segredo do bálsamo puro, dos quais depende a sabedoria sublime. Eu vou ler de novo, porque ficou confuso aqui. Felizes são aqueles que se dedicam à Torá, para conhecer a sabedoria interna do seu Senhor. Eles conhecem e observam os segredos superiores. Quando uma pessoa que se arrependeu deixa esse mundo e fica apenas com as transgressões que a morte expia, ou seja, somente as 7 chicotadas do túmulo. Mediante isto, a morte, todos os justos do mundo saem dela. Além disso, abre-se diante dela 13 portas do segredo do bálsamo puro, para os quais depende a sabedoria sublime. O livro do Zohar, comentário de Baal HaSulam. Ou seja, não há julgamento para a pessoa, mas o corpo terá que ser enterrado, porque o corpo é ego, e etc, etc. Não é em vão, de acordo com a sua vontade, que eles determinaram o impuro e o puro, proibido e permitido, coxé e cercado. São, na verdade, julgados a partir da interioridade do Torá, como é sabido, por aqueles que conhecem a sabedoria oculta, ou seja, não coxé, né, proibido, é estudar somente a Torá literal. Isso é não coxé, isso é proibido. Ave Raim Vital, os escritos do Arizal. Aqueles que não viu a luz da sabedoria da Cabala, se eles não viram essa luz ainda, nunca viu a luz. Isso quer dizer que todos esses literalistas, rabinos, seja lá quem for, por mais santidade que exponham externamente, eles nunca viram luz porcaria nenhuma, não viram nada. Isto se deve que, então, ele entende e aprende o segredo da sua singularidade e sua guia. E todos aqueles que se retiram da sabedoria da Kabbalah, retiram-se da vida eterna espiritual. Gente, olha que coisa séria. Quem escreveu isso aqui? Um rabino, Isaías de Horowitz, o santo Shela, no primeiro artigo, na página 30. Aquele que não viu a luz da sabedoria da Cabala nunca viu luz. Nunca viu luz. Não adianta falar que é santo, que usa isso, que está em Israel. Aquele que não viu a sabedoria da Cabala nunca viu luz. Isso se deve a que, então, ele entende e aprende o segredo da sua singularidade, do Zohar, e a sua guia, a guia do Zohar. E todo aquele que se retira, aqueles alunos que saem e se vão da verdadeira sabedoria da Kabbalah, se retiram da eterna vida espiritual. Não tem jeito. Quem não viu a luz do livro do Zohar nunca viu luz. Rav Tzvi Rishi de Ziditchov. Somos obrigados a conhecer o porquê das mitzvah. Conhece este dia, coloca-o em teu coração, que Adonai é Elohim. Portanto, devemos saber e não apenas crer, pois os assuntos devem ser sentidos. Rav Moshe Haim Luzzatto, o Ranhal. Não é para ter fé. Pare com essa conversa fiada de fé. Pare com essa conversa fiada de que eu creio. Você não crê nada. A pessoa não tem vida nada. Se não estudar o Zohar Kadosh, é mentira. Veja, repitamos. Somos obrigados a conhecer o porquê da mitzvah. Conhece esse dia e coloque em seu coração que o Eterno é Elohim. Portanto, devemos saber e não apenas crer,
pois os assuntos devem ter sentidos. Você deve entender o porquê. Rav Moshe Haim Luzzatto Ramchal, A Guerra de Moshe. Não haverá em ti Deus estranhos. Elohim não será um estranho para ti, em teu interior, no aspecto estranho. Se você ler a Torá literal, você vê um Deus que não existe, você vê um Deus sanguinário, você vê essa separação de casta, tudo isso. Não há nada mais completo do que o coração partido, dito de Ravi de Córtex. A alma se estende nas partes do corpo e se inclui em um todo único no coração. Mediante a compreensão, esse é o significado de o coração compreende, Berahut 61. Pois a compreensão do coração é a vista. Pois assim como os olhos veem, assim é o entendimento da alma, que apenas observa, que é, né, apenas observação. Rav Moshe Haim Luzzatto, Ramchal. Cada um alcança o alcance individual de acordo com seu próprio grau e segundo o tempo. Rav Moshe Haim Luzzatto Ramchal. Na verdade, quem logra conhecimento verdadeiro pode ver três coisas: a verdadeira guia oculta, o aspecto superficial da guia, que não é a verdade, de onde se origina esse aspecto, e a forma como se conecta a guia. Ele está falando da Torá aqui, né? A verdadeira guia oculta, o aspecto superficial da guia, que é a Torá escrita, que não é a verdade, de onde se origina esse aspecto de forma como conecta-se a guia. Rav Moshe Haim Luzzatto Ramchal. O Baal Shem Tov ordenou ao seu povo que estudassem as palavras do Zohar antes de orar. Rav Yitzhak Bar Ishayati Deresh Tov, exigindo bem. Não alcançará a vida senão somente através do Zohar. Mais uma vez, não alcançará a vida senão somente através do Zohar, do estudo do Zohar, na verdade. Não alcançará a vida senão somente através do estudo do Zohar. E nesta geração é impossível atrair a Shekhinah, divindade superior, senão apenas através do Zohar e dos escritos do Rav Haim Vital, Rei Hal Berahá, o Palácio das Bênçãos. Nesse dia, quando o santo livro Zohar foi escrito, o qual vem da iluminação da boa luz oculta, veio para nós no exílio, até que, por mérito, o Messias aparecerá. Deixemos que esta luz seja a luz do Rei Messias, ou seja, o próprio Zohar, que é o próprio Mashiach. Abtsevi Shapin Elimeli, Mahatsar. É sabido, mediante livros e autores, que o estudo da sabedoria da Cabala é uma absoluta necessidade para qualquer pessoa de Israel. Mesmo se alguém aprendeu toda a Torá e memorizou a Mishnah e a Guemará, se também se encheu de virtudes e boas obras, mas que todos os seus contemporâneos, veja, mesmo que ele seja maior de todos, mas não aprendeu a sabedoria da Kabbalah, deverá reencarnar neste mundo para estudar os segredos da Torá, o Zohar Kadosh e a sabedoria da verdade. Rav Yehudá Ashlag. Alegro-me de ter nascido na geração quando já é permitido dar a conhecer a sabedoria da verdade. E se me perguntassem como posso saber que é permitido, eu lhe responderia que me foi dada a permissão para revelá-la. Isto significa que até agora os meios pelos quais é possível conectar-se publicamente diante de cada nação e denominação e explica plena e corretamente cada palavra. Não havia sido revelada a nenhum sábio. Eu também jurei por meu mestre e a não revelar, assim como todos os estudantes antes de mim. Mas este juramento e esta proibição aplicam-se unicamente às maneiras dadas oralmente de geração em geração, desde o profeta e antes. Se esta maneira tivesse sido revelada ao público, teriam causado muito dano, por razões conhecidas apenas por nós. No entanto, a maneira que eu promovo em meus livros é permitida. Além disso, recebi instrução dos meus mestres para aprinhar tanto quanto possam. Não, nós achamos
de maneira a vestir as coisas. Isso não depende da engenhosidade do sábio em si, mas do estado da geração. Como os nossos sábios disseram, o pequeno Samuel era digno, etc., mas sua geração era indigna. Esse é o motivo pelo qual digo e sou recompensado com a maneira de revelar a sabedoria devido à minha geração. Ravi Yehudá Ashilag, o fruto do sábio. Devemos estabelecer seminários e compor livros para acelerar a difusão da sabedoria através da nação. Não era assim antes, por temor de que os discípulos indignos se misturassem. E este era o motivo principal da prolongação do exílio, por tantos pecados, nossos até o dia de hoje. Muitos vaguearão, e o conhecimento aumentará entre todos que forem dignos dele. Por isso, logo serão recompensados com a vida do Mashiach e a salvação de nossas almas em breve em nossos dias. Amém. Ravi Yehudá Ashilag, o livro das introduções, com introdução ao livro. Devido à exaustiva prevenção do estudo espiritual, do assunto do eterno, o conceito da divindade está se atenuando. Por falta de trabalho purificado na mente e no coração, esta é a heresia dos dias, o Mashiach dos Mashiachs, ou do Mashiach, quando a sabedoria divina está esgotada em Israel, em todo o mundo. Rabi Hayah, convertendo os corações e ocupando as mentes com nobres pensamentos, cuja origem são os segredos da Torá. Tornou-se uma necessidade absoluta na última geração. Rabi Hayah Fuk. Efetivamente, nunca seremos capazes de ignorar a completa cura geral, cujo abandono causou nossa queda. E esta é a coisa que eu, em minha miséria e descontentamento, estou acostumado a chamar, precisamente em um momento de grande perigo e crise. É preciso ter a melhor das curas em toda a Torá, com todas as suas interpretações espirituais. Nesse tempo, devemos protestar pela maior das deficiências. Ravi Hayah Fuk. Todos os grandes cabalistas unanimemente gritam como garças, enquanto negarmos o mistério da Torá e não nos ocuparmos em seus segredos, estamos destruindo o mundo. É isso mesmo. Todos os grandes cabalistas unanimamente gritam como garças, que, enquanto negarmos o mistério da Torá, os segredos da Torá, e não nos ocuparmos em seus segredos, estamos destruindo o mundo. Ravi Hayah Fuk. Já disse em várias ocasiões, precisamente essa geração que parece ser tão vã e rebelde é a mais apropriada para a luz do verdadeiro arrependimento. Ravi Hayah Fuk. Quando o conhecimento diminuir em Israel e continuar o exílio, e a introdução divina se vai e é esquecida, muitos cairão no poço da materialização e farão um Deus que tem um lugar e uma imagem. E é por isso que os segredos da Torá lhe foram ocultados. E não muitos serão sábios e conhecerão, o segredo, mais um de uma cidade, e muito estará na fossa do erro. Pesado, hein? Moshe Cordoveiro, Ramak. Estudar o Santo Zohar neste momento é muito necessário para nos salvar e proteger de todo mal, já que a divulgação desta sabedoria agora está nas gerações corrompidas. Para ser agora um escudo para nós apegarmos de todo o coração ao nosso Pai do céu. As gerações anteriores eram homens de ação e piedosos, e as boas obras os salvaram dos acusadores. Agora estamos longe da raiz superior, como um fermento no barril. Quem nos protegerá, senão o nosso estudo dessa sabedoria, o Zohar Kadosh? Aqui é o sábio Rav Yaakov Zemar. E ele conhece os segredos da Torá e os sabores da mitzvot, porque a alma é reforçada por eles, e se une com seu Criador. E além do bem oculto, o mundo vindouro, pois aquele que se aprofunda e se tornar sábio nisso, prova também os sabores do outro mundo neste mundo.
E pelo mérito daqueles que se dedicam, o Mashiach virá, pois então a terra estará cheia do conhecimento por causa disso. E este será o motivo de sua chegada. Ravi Isaías Harovitz, o Santo Shelah. Todos os que forem recompensados com ele serão recompensados com a redenção. Isso se deve que este pequeno trabalho, neste momento, é mais importante que todos os carneiros de Nevaiote que existiram durante a época do tempo. Abraham Kaliski de Katz. Tenho visto escrito que a proibição do alto para se abster do estudo aberto da sabedoria da verdade, foi apenas um período limitado, até o fim de 1490. Mas, a partir de então, a proibição foi levantada e foi concedida a permissão de se ocupar com o livro do Zohar desde o ano de 1540. Tem sido uma grande mitzvah, preceito, que as massas estudem, velhos e jovens, e porque o Messias virá por causa disso. Por nenhuma outra razão, não devemos ser negligentes no estudo do Zohar, Abraham ben Mordechai Azulai, o Remá, luz do sol. Através dos estudos do segredo da Torá, por parte de Israel, o Mashiach virá em breve, em nossos dias, amém. Somente pelo estudo do Zohar Kadosh. A redenção chegará apenas através do estudo da Kabbalah, o Gaon de Vilna, chamado de Gra, Even Shelemah, uma pedra perfeita e justa. Podem começar a ensinar o sagrado livro do Zohar às crianças. Podem começar a ensinar o sagrado livro do Zohar às crianças, quando ainda são pequenas, de 9, 10 anos de idade, como foi escrito pelos grandes cabalistas. E a redenção, sem dúvida, virá em breve, sem as dores do parto do Mashiach, e o Rav Shem Tov já havia escrito em Sefer HaEmunot, que Judá e Israel serão redimidos para sempre, apenas pela sabedoria da Kabbalah, já que apenas esta é a sabedoria divina, outorgada aos sábios de Israel, desde os dias dos anos de outrora, e por seu mérito, a glória do Eterno e a glória da sua lei sagrada serão reveladas. Ravi Shabtai Ben Yaakov Tzahak Lefishitz. Escuta meu conselho e Adonai estará contigo. Não evite ocupar-te na sabedoria por causa do temor. Afinal, qual é a vida da tua alma no mundo? Se Adonai não queira, não houver sabedoria e conhecimento em ti, tua vida não é vida. A Escritura diz, vê, eu pus diante de ti hoje a vida, portanto escolhe a vida. Imagine que uma pessoa veio a ti para negar a vida. Farias guerra contra ela, ou a dominarias, ou o contrário. Tudo que um homem possui, ele o dará por sua vida. E ele ali haverá todas as ações e justificativas do mundo para cruzar o mar e se elevar até o céu, até que se renda perante aquele que está contra ele e deseja roubar a vida. Isto é ainda mais verdadeiro como a vida eterna chamada vida, o santo Rav de Itchove. Porque Hashem nos enviou para revelar em nossa geração o que ele não revelou, exceto na geração do Rabi Akiva, o Rabi Shimon Bar Yochai e seus amigos. Pois esse é o rudimento da Torá e o princípio da fé em que giram os eixos das portas da Torá e do trabalho. Sem estas, não saberás o que é a Torá lhe chamar, servir a Deus sem desejo de recepção para si mesmo, já que não saberás a origem da imagem do seu nome. Ele bendito seja e bendito seja o seu nome. E tu não está isento da interioridade da Torá, pois sem ela o homem é como uma besta, um boi que come feno. O santo Rav de Jeditchove. Eu digo, Hashem, as maiores das gerações não tivessem facilitado o estudo da Torá Santa e Hashem tivesse ensinado aos seus alunos as maneiras de se ocupar desta sabedoria, então, sem dúvida, não se orgulhariam dos ensinamentos externos. E por isso todos os ensinamentos seriam rejeitados, como a escuridão é rejeitada pela luz.
No entanto, nossos pecados causaram que muitos dos justos da geração fechassem as portas da sabedoria diante dos amadores e dissessem que não ensinarão até que tenham o grau e o espírito da santidade. Por essa razão, fomos despojados da sabedoria sagrada através dos nossos tantos pecados. A escuridão dos ensinamentos externos aumentou. O tolo caminha na escuridão, e em breve, em nossos dias, o Eterno dirá: que se faça a luz e seremos iluminados. Rabi Tsevi, Rav Shapira Elimelech. Devido à intensificação das quipotes, das cascas, da heresia, insolência e nefasta mistura nessa geração, a permissão foi dada do alto para divulgar a luz dessa sabedoria, para atar as almas à vida, à luz da divindade, para realmente se unirem a ele. Isso se deve a que essa sabedoria foi revelada nesta geração apenas para santificar, purificar e para eliminar os vícios. Reihal Rabirahá. Porque Israel está destinado a provar a árvore da vida, que é o santo livro do Zohar, mediante este serão redimidos os exílios. Vamos ler mais uma vez aqui, ó. Porque Israel está destinado a provar o livro da vida, que é, veja, o livro da vida é o Zohar Kadosh, mediante o que serão redimidos do exílio. O livro do Zohar para achar Nassau, ponto 90, o parágrafo 90. Quando nos arrependermos e nos dedicarmos a essa sabedoria do Zohar com amor, Israel em breve será redimido de nossos dias. Amém. Ravi Haim Vital. A redenção depende da Kabbalah, o Gaon de Velma. Tenho notícias sobre a cidade de Praga, que é um lugar de estudos. O judaísmo diminuiu ali, retrocedendo dia a dia. Com efeito, a questão é que previamente a Torá revelada bastava, mas agora, nos dias de Mashiach, há uma necessidade também pela Torá oculta. Anteriormente, a inclinação do mal não era tão forte, e a Torá revelada era o suficiente, como especiaria contra ela. Mas agora, antes da redenção, a inclinação do mal está se intensificando, e também requer fortalecimento através do oculto. Veja, aqui vale a pena que ele fez uma questão falando, ó, em Praga, que é um lugar de estudo, o judaísmo diminuiu ali. Veja, o ponto negativo que ele dá aqui. E o crescimento da sabedoria da Cabala aumentou. Tá vendo? Ravi, isso aqui quem está falando é um judeu, ó, Ravi Shinra Bonim, de Pechicha. Olha que coisa, né? Tem que observar os pequenos detalhes. Saiba que as gerações anteriores, os primeiros dias, os do quinto milênio, não são como essas gerações desse dia. Naquele dia, as portas da sabedoria foram fechadas e seladas, portanto, então os cabalistas eram apenas alguns. Não é assim no sexto milênio, quando as portas das luzes, as portas das misericórdias se abriram, já que está perto do final do dia. Agora é a alegria das mitzvah, boas ações, e grande alegria aos olhos do Criador, fazer conhecer a glória do seu reino. Ou, né, a glória do seu reino eterno. Especialmente agora, quando os escritos sagrados do Arizon, ou Isaac Luria, foram impressos. Isso nos abre a porta da luz, que estavam fechadas e seladas. Agora não há obstáculo ou perigo assim como com o revelado. Sefer Habrit, o livro do pacto. Somente através da expansão da sabedoria da Kabbalah para as massas é que obteremos a redenção completa. Nem o indivíduo, nem a nação completarão o objetivo para o qual foram criados, exceto ao alcançar a parte interna da Torá e seus segredos. Portanto, é de grande expansão da sabedoria dentro da nação que necessitamos, em primeiro lugar, para o mérito da recepção do benefício do nosso Mashiach. Portanto, a expansão da sabedoria e a vinda de nosso Mashiach são interdependentes. Por esse motivo, devemos estabelecer seminários e compor livros para acelerar a difusão da sabedoria da nação. Rabi Yehuda Shulag, o livro das introduções. Agora é tempo de aquisição de muitas posses no interior da Torá.
O livro do Zohar abre novos caminhos, estabelece as vias, faz uma estrada no deserto. Ele e todos os seus frutos estão dispostos a abrir a porta da redenção. Ravi Hayakuki. Muitos pensam que o excesso de dedicação ao segredo, ao estudo da Torá, não é bom, pois a Torá prática seria esquecida de Israel. E o proibido e o permitido, o não coxé e o coxé. E o que seria desta Torá se tivéssemos aprofundado em todos os segredos da Torá? No entanto, os que desprezam não são de forma alguma servos do Criador. Quem despreza o Zohar Kadosh não estuda, não é de forma alguma, né, é servo do Criador. Ravi Moshe Cordoveiro Ramak. Mas se uma pessoa de Israel degrada a virtude da interioridade da Torá e seus segredos, em referência à virtude da exterioridade da Torá, que trata apenas da parte prática, ela causa degradação e diminuição da interioridade do mundo, que são os filhos de Israel. Intensifica o domínio da exterioridade do mundo. As nações do mundo, sobre eles humilharão e desonrariam os filhos de Israel. Depois eles fariam a ruína e o atroz massacre. E a toda a descendência dos filhos de Israel se deve a ter abandonado a interioridade da Torá, degradando seu mérito e fazendo um parecer redundante. Errudash Lav. Ou seja, todos os castigos que caíram sobre Israel e sobre todas as pessoas que estudaram a Torá literal, foi exatamente por estudarem a Torá literal e levarem a Torá no literal. Por isso que aconteceu isso tudo. Quem está falando isso aqui é o Rabi Yehudash Lag, Baal Hassulam. Ai daqueles que fazem com que o espírito do Mashiach saia e se afaste do mundo, e não possa retornar ao mundo. Eles são os que fazem com que o estudo da Torá se seque, sem a humildade da compreensão e do conhecimento, já que limitam a parte prática da Torá, já que se limitam à parte prática da Torá e não desejam tentar compreender a sabedoria da Kabbalah, conhecer e aprender os segredos da Torá, nem os sabores das mitzvot, ai deles, pois com estes atos fazem com que exista pobreza, ruína, roubos, saques, assassinatos e destruição no mundo. Eu vou ler aqui de novo esse texto para vocês poderem aí, se estiverem dormindo, acordem, né? Acordem aí para vocês escutarem. Ai daqueles com que fazem com que o espírito do Mashiach saia e se afaste do mundo. Ai deles. E não possa retornar ao mundo, Mashiach. Eles são os que fazem com que a Torá se seque, sem umidade da compreensão e do conhecimento, já que se limitam à parte prática da Torá e não deseja tentar compreender a sabedoria da Kabbalah, conhecer e aprender os segredos da Torá, nem os sabores da mitzvot. Zorra para eles, descartado. Ai deles, pois com estes atos, isso que eles fazem, com que existam no mundo, esses atos deles fazem que existam pobreza, ruína, roubos, saques, assassinato e destruição no mundo. Gente, quem escreveu isso? Foi o Moré André, não foi. Rabi Yehudash Lag. Então, diz aqui ainda, o povo de Israel se divide em 3 ações. A população de servos do Criador, que não me conhecem, estes trazem ao mundo a volta aos caos, mantendo seus corpos, destruindo suas almas. Os sábios, discípulos que ocupam da Torá literal, os sábios do literal que desprezam a dedicação à sabedoria da verdade e dizem que tudo que há na Torá é literal. Eles são os sábios em fazer o mal e não sabem como fazer o bem, e com eles levam muita queda porque não tem luz em sua Torá. Os possuidores da sabedoria da verdade, eles são chamados de filho, Rabi Raim Vital, os escritores do Arizal. Isso era em 1700 e pouco ainda, tá bom?
Não resta dúvida de que aqueles que se dedicam apenas ao Talmud babilônico são como cegos arranhando a parede, as vestes da Torá, não têm olhos para ver os segredos que se escondem na Torá. Ravi Raim Vital, o aluno do Arizal. Mas foi o Arizal que falou. Ai das pessoas que ofendem a Torá, pois sem dúvida, quando se ocupa apenas do literal e das suas histórias, elas se vestem de luto e se cobrem com saco. Repetindo a primeira parte. Ai das pessoas que ofendem a Torá, pois sem dúvida, quando se ocupa apenas do literal e das suas histórias, ela se veste de luto e se cobre com saco. E todas as nações dirão a Israel: o que é o teu amado mais do que o outro amado? Porque a lei é mais do que a nossa lei. Afinal, a sua lei também são histórias mundanas. Isso que as nações dirão, também são histórias desse mundo. Não, nossos deuses também fazem milagres para recepção, né? Não há maior ofensa à Torá do que isso. Portanto, ai das pessoas que ofendem a Torá, que não se dedicam à sabedoria da Kabbalah, a qual honra a Torá, é que prolongam o exílio de todas as aflições que indubitavelmente estão prestes a vir no mundo. Eles prolongam o exílio de todas as aflições que indubitavelmente estão prestes a vir no mundo. E o que farão os tolos de nosso tempo, já que são mais inteligentes e felizes com sua sorte, regozijando-se em seu trabalho? Não sabe que é por medo de entrar nela que evitam se dedicar a ela. Consequentemente, estas colunas se corromperam e seu coração é uma raiz que dá absinto e fel. E a praga de barro chegou a eles, a negar a sabedoria da verdade. Eles dizem que tudo que há na Torá e em suas vestes é apenas literal. Indubitavelmente não terão parte no mundo vindouro. Eles dizem que tudo é literal. Indubitavelmente, sem dúvida, não terão parte no mundo vindouro. E se diz sobre eles: meus servos comerão, mas vocês ficarão famintos. Isso é o Ravi Rai Vital, tirando dos escritos do Arizal. Aprendemos quantas virtudes um homem tem sobre tudo que existe. E o oposto se tornou evidente, já que quando o homem peca, já violou a intenção em sua criação. Não apenas não será considerado como o mais baixo de todas as criaturas, inclusive mais do que as bestas e predadores, como Ramban escreveu, toda pessoa que não alcança a forma humana completa não é considerada humana, mas uma besta. Isso em relação aos níveis da Torá, animado, inanimado, né, vegetal, animal e falante. Mas uma besta com forma humana. Isto se deve que essa pessoa tenha capacidade de danificar e criar o mal, e que outros animais não fazem, já que a mente e o pensamento que estavam preparados para alcançar a perfeição foram utilizados para todo tipo de artimanhas para infligir dano. Assim é mais baixo que uma besta. Ravi Shimon Lavi. Esta é a resposta aos tolos, adivinhos, com sabedoria vã, que fala contra aqueles que se ocupam com a sabedoria da Cabala, os orcadores, e dizem que eles ouvem a voz das palavras, mas não veem a imagem. Ai deles, e de sua desgraça por sua insensatez e desfeio, pois não se beneficiarão disto. Apenas move o povo de Rachem em direção ao aumento de suas santas montanhas, já que até os anjos dos altos estão fartos e não alcançam a glória. E de todos os seus anseios, eles se esforçam para ascender sobre seu nível e gritam ao longo do caminho, dizendo: com seu amor sejam sempre extasiados. E não se considerará um erro dele, mesmo os habitantes de casas de barro, cujo fundamento está no pó. Sua luxúria não será considerada um erro, mas apenas o louvor, glória e grandeza. Porque para aquele que se desvia da busca da casa do rei e volta para saber por qual caminho ele está, é considerado retidão e será recompensado por seus problemas com o rei. Esta é a verdade. Além de toda dúvida, aqueles que orgulhosa e
desdenhosamente criticam aqueles que se dedicam ao livro da Cabala, estão destinados a pagar o preço dos seus lábios, serão selados neste e no próximo mundo. Cuidado para falar, né, dos estudantes de Kabbalah, né? A gente fala aí sobre a Lashon Hará, contra os mestres cabalistas, etc. Cuidado. Pois a boca do mentiroso que se elogiam a si mesmo como deuses feitos pelo homem, como prova tangíveis, tal como parece aos seus olhos cegos, sem ver o trabalho espiritual de Hashem, serão bloqueados. Isso é assim porque ele é uma alma para quem o percebe, e sua tolice é castigo suficiente para suas almas. Rav Shlomo Lavin. A coroa da Torá é a sabedoria da Cabala, da qual a maioria do mundo se retira, dizendo que se deve observar o que é permitido e não tratar com o oculto. Tu, se és apto para este ensinamento, estende a tua mão segura e não mova daí. Isto se deve que aquele que não provou o sabor da sabedoria nunca viu luzes em sua vida, e ele estará caminhando na escuridão. Ai daqueles que ofendem essa Torá, para explicar a medida da maldade dessa gente que se interpõe com seus falsos argumentos diante daqueles que querem estudar a sabedoria da Cabala. Este obstáculo não está na mão das massas somente, mas sim nas mãos dos assistentes e adivinhos que conspiram com motim e mal adversação, e não apenas resistem ao conhecimento da divindade, mas inclusive começaram a desprezar e condenar esta sabedoria. Caminham na escuridão e seu nome será coberto na escuridão por argumentar e dizer: nossa mão está no alto não revelado, para que necessitamos desta sabedoria. Nos conformamos com a Torá literal. Se afasta e fica só na Torá literal. Sefer Habrit. O que acontece aqui? Quem são os anti-Machia? São os anti-Zorra. Está aí. Está vendo? Quem é anti-Zorra é anti-Machia, é anti-sabedoria, é anti-alma da Torá. Esses aí são os anti-Machia. Quem não se dedicou à sabedoria da verdade, quem não quis aprendê-la quando suas almas queriam se levar no jardim do Éden, é rejeitado de lá com desonra. E não siga o exemplo dos grandes da Torá revelada, dos sábios da Torá revelada, pois não querem se ocupar nessa sabedoria, já que as palavras de nossos sábios, do Midrash, do Zohar, são mais certas que a maior dessa geração, o Sefer Habrit. Todos os que se abstêm de estudar a Kabbalah são rejeitados de entre os justos, perdem seu mundo e não são recompensados com ver a luz da vida do rosto do rei. Rav Haim e aí Berahá. Muitos tolos fogem de estudar o segredo do Ari e o livro do Zohar, os quais são as nossas vidas. Se meu povo me prestasse atenção no tempo do Mashiach, quando o mal e a heresia aumentaram, eles aprofundariam no estudo do livro do Zohar e os Tikkunim, e os escritos do Arizal. Todos os seus dias, eles revogariam todas as duras sentenças e estenderiam a abundância e a luz. A vida dos israelitas depende do livro do Zohar e dos escritos do Arizal, de estudar com santidade, alegria e prazerosamente com temor e com amor, cada um segundo o seu alcance e santidade, e todos de Israel são santos. Rav Tzahak, Rodá, Riel, de Pumardo. Ele diria sobre Hassidim: se fazem muito barulho, mas sem profundidade e sentimento, que são casas sem chaminés, emitindo fumaça sem fogo. Não há nada mais completo que um coração partido. Esta é a panaceia, é deixá-lo, causou nossa queda, e a coisa que eu, com a minha deficiência e amargura de alma, estou acostumado a repetir centenas de milhares de vezes: abandonamos a interioridade da Torá. Gente pequena, de mente estreita, vem nos curar com todo tipo de remédio para o resfriado, mas deixam de lado a principal porção da vida. Rav Hayafuk. Eles são que secam a Torá, é que não desejam se aprofundar na sabedoria da Kabbalah.
Ai deles, pois deste modo causam miséria, ruína, saque, matança e destruição no mundo. O livro do Zohar, Tikunei Zohar. Qualquer pessoa pode alcançar o que ensina no ventre da sua mãe. É aquele que podia alcançar os segredos da Torá e não tentou alcançá-lo será julgado com dureza. Deus não queira, o gão divino. Agora você pode entender a aridez e as trevas que caíram sobre nós nesta geração como nunca vimos antes. E por que até os trabalhadores do Criador abandonaram o estudo do segredo da Torá. Rav Yehudá Ashelag. O tolo não tem desejo de sabedoria, mas o que aparece em seu coração e segue a intoxicação do mundo sórdido. Ele fez pouco no estudo da Torá e em aprofundar em seus segredos ocultos, já que isto requer sabedoria para deduzir uma coisa da outra. E o tolo não tem nenhum desejo de trabalhar para entender, mas que, pelo que parece em seu coração, aparece em seu coração. Isso é apenas coisas que são vistas por todos, que não requerem nenhum esforço para obter. Em sua pequena mente, eles pensam que vai entender, embora, na verdade, nem sequer alcançaram isso. Isso é interpretações cabalísticas do literal. Está quase acabando, gente. Com efeito, quando a sabedoria é deixada a descoberto, palavras abstrusas sem compreensão, outro mal nasce disso. Grandes sábios a deixaram de lado, já que a natureza dos sábios é buscar o entendimento sóbrio para saber a profundidade das questões e não consentir com meras palavras. E quando viram que não havia nada nas palavras que preenchesse o seu desejo, disseram: por que perder tempo com o inalcançável? Outros já a prejudicaram ainda mais. Não apenas a detestavam, mas também a difamavam, considerando a credulidade que as pessoas assumiram, a encontraram como coisas obscenas e inaceitáveis. Além disso, chegaram a negar a sua essência e a negar que o Santo Zohar foi composto pelo Rashbi, Shimon Bar Yochai, Rabi Shimon Bar Yochai, e seus amigos. E tudo isso se deve que as palavras dos sábios eram estranhas a seus olhos, até que os Tanaíns, os fundamentos da terra, os consideraram indignos de atenção. O Rabi Moshe Haim Luzak, o Ranhal. Mas há uma escuridão que ofusca os olhos da pessoa ao submergi-la na natureza. Então, já não sabem que o Criador é o líder superior que tudo move, mas atribuem tudo à sorte. Isso é o significado de aquele que prepara a mesa da fortuna. Isaías 65:11. Apesar disso, elaboram todos os seus pensamentos e decisões de acordo com a natureza. Além disso, há vários ensinamentos exteriores que seguem essa natureza. E todos eles submergem o povo do mundo neste conceito. Isso lhe tira o conhecimento da guia interior. Nas últimas gerações, as coisas chegaram a tal ponto que a Torá foi esquecida de Israel. E ninguém realmente entende a guia, mas todos seguem a cobiça. E gostaria de dizer que, mesmo quando não pecam realmente, são como bestas, levando a sua carga. E esta regra é a escuridão que não permite ver onde essa raiz da guia. Ou seja, aqui quem fala é o Moshe Haim Luzzatto. Este é o motivo pelo qual o Rabi Shimon Bar Yochai chorou por ela. E disse, daqueles que se dedicam à Torá literal, que estão adormecidos, pois não abrem seus olhos para ver o amor com o qual o Criador os ama, como se fossem, Hashem não permite, ingratos com ele. Além disso, não veem, não conhecem o caminho da santidade, da devekut, adesão, com eles. Em absoluto, a Torá manda e diz, une-te a ele, Devarim 10:20. E, embora a interprete em relação à adesão a um discípulo sábio, no final, um texto não estende o seu significado literal. Na realidade, Israel deve se unir a ele, em devekut, ao Eterno, pleno, conhecer seus caminhos especiais de acordo com a sua santidade, a fim de caminhar neles. Portanto, disseram o Cântico dos Cânticos, o Santo dos Santos, Midrash Rabash e Hashirim. Isso se deve a que baseia nesta mesma questão, e ele interpreta este amor
e todos os esforços que o Criador está fazendo para unir a sua santidade com Israel. Quando Israel deve responder com uma sede por ele, pelo Eterno, para realmente se unir. E isto, lamentavelmente, é o produto do exílio. Israel se esqueceu desse caminho. E estão adormecidos, imersos em seu letargo, alheios a isso, mas a Torá está vestida de luto por sua difícil situação. E estamos na escuridão, como mortos, praticamente como cegos, arranhando a parede. Os louvores não são bonitos para os justos que caminham nessa senda. Pelo contrário, para abrir os olhos dos cegos e ver o amor do Eterno e conhecer sua santidade, suas sendas, e ser verdadeiramente santificado nela, Rav Moshe Haim Luzato Han Hal. E aqui a gente termina, Baruch Hashem. Esses são, né, vários segredos da Torá. O que é estudar o Zohar Kadosh, o que é estudar a Torá e como se deve estudar a Torá. Tá ok?